eu sou Juliana Racosa e hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma maquiagem rock and roll. Bom, então como vocês estão vendo, eu tô aqui de cara lavada, super cedinho, né, mostrando pra vocês como eu acordo de verdade. E agora eu já vou mostrar pra vocês qual vai ser o passo pra gente fazer a pele, né? Então eu já hidratei meu rosto, eu vou passar hidratante labial, justamente pra no final da maquiagem a boca já tá bem mais hidratada, sem aquelas pelinhas indesejáveis. Então eu vou passar um pouquinho. Então eu vou aplicar o primer, ele já vem com o pincel. Então agora que a gente já fez toda a preparação de pele, eu vou aplicar a base. Eu gosto sempre de usar esse pincel aqui, que é um pincel de cerda natural com cerda sintética. Então ele é ótimo para espalhar os produtos, ele deixa a pele mais polida. E eu pego um pouquinho de base e começo a aplicar. Então a princípio eu faço esse movimento de depositar o produto. Depois eu faço esse movimento circular para conseguir espalhar bem e não deixar marcas. Então, eu peguei essa base, que é uma tonalidade um pouco mais clara, justamente para passar no centro do rosto para dar uma iluminada. Então eu aplico só nessa região aqui, olha. Imagina que aqui embaixo do olho como se tivesse um triângulo. Então agora que a gente já tá com a pele pronta, eu vou ensinar vocês a fazer o olho. O olho é um olho bem simples, na verdade, aquele olho rock and roll que vocês costumam ver, sempre parece, nossa, super difícil de fazer, usou gloss, usou milhões de produtos. Eu vou ensinar uma forma muito mais rápida e prática para vocês fazerem em casa. Então, eu gosto de usar uma sombra cremosa que chama Cream Color Base, a cor é Root, e eu uso com o próprio dedo. Então, eu vou dando batidinhas em toda a pálpebra até em direção côncava. Não precisa ficar muito perfeito. Pronto. Então, a primeira etapa do olho já foi feita. Então, eu escolhi um lápis preto, eu prefiro um bem cremoso pra gente passar em volta da raiz dos cílios em todo o olho. Então, eu vou aplicar em cima e vou aplicar embaixo, bem rente à raiz dos cílios. Eu vou usar pouco produto porque esse lápis ele é muito pigmentado e quando eu esfumar, ele vai virar quase que uma sombra. Agora vamos esfumar esse olho com esse pincel. É um pincel que ele não é tão largo, ele é gordinho na base, então ele vai esfumar bastante, só que ele não vai deixar aquele traço muito firme, muito reto. Esse olho tem que ser bem esfumadinho. Então, com muita leveza na mão, eu vou fazer esse movimento de vai e vem, como se estivesse reaplicando o lápis. Fazer a mesma coisa desse lado. Esfumo bem até sair aquela risquinha e o lápis preto se fundir com a sombra marrom. Quero muita máscara de cílios e o cílio tem que estar super curvado. Para isso eu vou usar o Curvex. Então, olho para frente. Pego bem os cílios e aperto com bastante força, espero uns 3, 4 segundos, solto. Máscara de cílios. Então eu gosto sempre de aplicar a máscara primeiro na raiz e depois eu gosto de piscar em cima da máscara. Agora eu vou passar embaixo. Eu vou usar o pincel chanfrado, né, meu predileto para corrigir sobrancelha, junto com a sombra. Eu escolhi cores quentes porque eu sou ruiva, então é isso que funciona para mim. Mas para quem é morena, é sempre legal usar cores mais frias. Eu gosto bastante de tons acinzentados, eu acho que fica mais leve e fica mais natural. Para preencher a sobrancelha, eu gosto sempre de começar a preencher por cima, justamente para dar aquela levantadinha no olhar. Minha sobrancelha já está pronta, eu não passei o corretivo ainda, então agora eu vou aplicar o corretivo.
Então eu vou aplicar aqui, aplico desse lado também. Já tô com a área dos olhos corrigida. Agora eu vou aplicar o blush. Eu usei blush rosa, então eu vou passar ele assim só pra dar uma coradinha aqui. Agora eu vou usar iluminador. O iluminador é bem interessante pra gente passar entre o blush, um pouquinho pra cima do blush, e o finalzinho do olho, esse puxadinho aqui que eu fiz. Eu vou passar aqui, ó, nessa região. Pode aplicar também aqui no alto do nariz, só que não aplica nessa bolinha que a gente tem aqui, porque senão você vai ficar com o nariz super grande. Então a ideia é só dar uma aumentadinha aqui nessa dimensão. Então deixa o nariz um pouquinho mais fino, né? E um pouquinho no queixo, com o próprio dedo, no arco do cupido, né? Que é esse coraçãozinho que a gente tem na boca. Então deixa o lábio um pouco mais carnudinho, mais arrebitadinho. Lábio mais apagadinho, eu vou usar um tom apagadinho, mais rosado. Então eu vou aplicar dando batidinhas com o dedo. Eu vou aplicar esse pó, eu gosto de pó solto. Eu acho que pó solto fica mais natural, fica leve, não aparece. Então eu aplico na testa, né, que é a região que a gente mais tem oleosidade. No nariz, principalmente na pontinha. Pode aplicar um pouquinho aqui, ó. Só nessa partezinha aqui para não brilhar. Então essa é a maquiagem. Um look rock and roll, né? Olho preto, esfumadinho, essa aparência de gloss, mais borradinha. Então, espero que vocês tenham gostado da maquiagem, que vocês consigam fazer em casa, porque é o olho preto mais fácil do mundo, esse aqui.